Ciência, projeto desenvolvido por estudantes da UFOP, contribui para a qualidade de vida de deficientes visuais. Saúde, Anvisa estabelece novas regras na fabricação de cosméticos para as crianças. Veja também, o Plano Aberto de hoje mostra os riscos da automedicação. E você confere ainda as opções culturais para curtir o fim de semana na região. Olá! Segundo o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, a automedicação é praticada por mais de 76% dos brasileiros. Ainda de acordo com um estudo do ICTQ, que faz pesquisas na área farmacêutica, 32% da população aumenta por conta própria a dose dos remédios, pensando em potencializar os seus efeitos. Outro dado alarmante da pesquisa, que foi publicada no ano passado, é que mais de 60% das pessoas que se automedicam estão conscientes sobre os riscos. Para falar sobre os perigos dessas práticas, a repórter Águida Martins foi conversar com um professor da Escola de Farmácia da UFOP. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registradas cerca de 60 mil internações por intoxicação de medicamentos no Brasil em 2014. E para falar sobre as consequências da automedicação, eu converso com o professor dos cursos de Farmácia e Medicina da UFOP, Rômulo Leite. Professor, quais riscos a automedicação oferece à saúde? Bom, inicialmente, eu acho que talvez o mais grave deles seria o mascaramento de uma doença grave, que pode acontecer com o uso, né, desses medicamentos. Depois nós podemos pensar em termos de intoxicação. Nós temos informações pelo Sintox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que registrou cerca de 99 mil casos de intoxicações, sendo que 27 mil foram atribuídas a medicamentos. Dessas intoxicações, nós tivemos 101 registros de óbitos e 26 sequelas graves. Então, além dos quadros de intoxicação, nós podemos ter as interações medicamentosas. Elas surgem pela presença de medicamentos, de 2 ou mais medicamentos, ou um medicamento e componentes da dieta, e essas interações podem aumentar a eficácia terapêutica, promovendo, por exemplo, um exacerbamento da resposta, ou elas podem também anular ou diminuir a resposta terapêutica. Além das interações medicamentosas, nós podemos ter, por exemplo, malformações fetais e abortos, nós podemos ter reações alérgicas. Por fim, a questão do aparecimento da resistência aos antimicrobianos. Muitas vezes os pacientes retêm algumas sobras de tratamentos e acabam utilizando, e isso gera um aumento da resistência bacteriana e dificulta o tratamento. E professor, o farmacêutico pode ser consultado em casos mais simples, como uma dor de cabeça, uma gripe? Sim, de acordo com a legislação vigente, né, que é a Lei 13.021 de 2014 e a Resolução 586 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico pode prescrever os chamados MIPs, na maioria dos casos. Em alguns casos, ele pode fazer algumas outras prescrições dentro de protocolos e colaborações definidas. Mas, em geral, o farmacêutico tem conhecimento, né, para fazer essa prescrição, acompanhamento e orientação dos pacientes. E os medicamentos, professor, tidos como naturais, eles podem ser consumidos também sem preocupação nenhuma? Olha, isso é um mito, na verdade, porque os medicamentos tidos naturais, por exemplo, os medicamentos fitoterápicos de origem vegetal, eles têm vários componentes ativos, vários princípios ativos. Muitas vezes os princípios ativos nem são conhecidos e alguns deles nem apresentam uma eficácia terapêutica comprovada, baseada em evidências, mas mesmo assim, esses princípios ativos, eles podem interagir com outros medicamentos ou com componentes da dieta, causando interações medicamentosas da mesma forma como os medicamentos
tradicionais, medicamentos chamados alopáticos, que nós consumimos no dia a dia, que são vendidos nas farmácias. E, professor, o que pode ser feito, então, para reduzir a automedicação no Brasil? O ideal seria que fossem feitos programas de conscientização conscientização dos danos irreparáveis, em algumas vezes, que a automedicação pode promover, e também campanhas educativas para que tanto os profissionais de saúde, farmacêuticos, atendentes de farmácia, a população em geral, pudesse ser melhor orientada. Além, claro, de uma fiscalização apropriada. Além disso, nós podemos pensar em outras medidas, como, por exemplo, o descarte correto de medicamentos. Ainda, campanhas nas escolas, no ensino fundamental, onde os profissionais de saúde, juntamente com os professores, pudessem orientar as crianças, né, e os adolescentes. Nós podemos pensar ainda em medidas como, por exemplo, a venda fracionada de medicamentos, em que o paciente só adquiriria a quantidade necessária para aquele tratamento. E, por fim, claro, poderíamos pensar em formas de aumentar o acesso dos pacientes às consultas médicas. Portanto, eles teriam a consulta e as prescrições, evitando a automedicação. E, professor, na sua opinião, o que aconteceria com o sistema público de saúde se a cada resfriado, a cada dor de cabeça, a pessoa fosse ao médico? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque assim, a automedicação, ela tem que ser avaliada com bastante critério, mas ela não é de tudo má, porque se todo mundo tivesse um resfriado e tivesse uma dor de cabeça, fosse procurar um médico, nós teríamos filas enormes nos postos de saúde, nos consultórios e hospitais, e o sistema de saúde entraria em colapso. Então, de certa forma, existe um benefício para aquela automedicação que é feita de forma consciente, de forma responsável, né? Para pequenos males e, claro, persistindo os sintomas, deve-se, então, procurar um médico. Então. E isso, portanto, alivia o sistema de saúde, diminui custos, melhora a qualidade de vida dos pacientes e diminui, por exemplo, também custos não só para o sistema de saúde, mas também para os usuários desses medicamentos. Claro, feita de forma consciente, de forma responsável. Professor, muito obrigada pela entrevista. Em Ouro Preto, a Prefeitura oferece coleta de materiais hospitalares e de medicamentos em centros de saúde e farmácias. Para mais informações, você pode ligar para o 3551-0897. No último dia 27 de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma resolução que define novos requisitos técnicos quanto à formulação, à segurança e à rotulagem dos cosméticos infantis produzidos no Brasil. A resolução prevê que todos os produtos devem ter gosto amargo. O objetivo é impedir possíveis casos de ingestão. Além disso, a remoção do produto deve ocorrer de forma fácil, apenas lavando com água e sabão. Vale destacar que a Anvisa estabelece como público infantil crianças de até 12 anos de idade. Todos os cosméticos infantis produzidos antes da publicação da Anvisa podem ser comercializados no Brasil até a data de vencimento. Outras informações você encontra no site portal.anvisa.gov.br. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. Neste sábado acontece às 8 da noite o espetáculo de dança Tempo de Voo. A apresentação é inspirada na obra do escritor Bartolomeu Campos de Queiroz e será realizada no Cine Vila Rica. A entrada é gratuita. O Parque Vale dos Contos recebe no sábado o Encontro dos Seresteiros, com os grupos Renascer, Estrela do Oriente e Seresta do Catete. A apresentação musical se inicia às 8 da noite e a entrada é gratuita. E no domingo acontece o Festival de Quitanda e Goiaba. A festa vai contar com barracas de comidas, apresentações musicais e uma caminhada. O evento acontece no distrito de Cocais, que fica a 13 quilômetros da cidade de Barão de Cocais. E as atividades se iniciam às 9 da manhã. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de semana. Acesse tvufop.blogspot.com.br.
Um equipamento desenvolvido por estudantes da UFOP e premiado pelo Programa Mineiro de Empreendedorismo pode contribuir para a qualidade de vida de deficientes visuais. O SoundCage é uma ferramenta que estimula a parte auditiva dos deficientes por meio da interação com os sons. O produto pode ser usado em simulações de direção nas autoescolas, em recuperação cirúrgica e até como forma de lazer. O sistema também pode ser instalado em tablets e smartphones. E a patente já está em andamento. Veja na reportagem de Águida Martins. Felipe tem a rotina agitada, cansativa e durante o tempo livre se dedica à música. Mas para o estudante, faltam opções de lazer para o deficiente visual. Meio que não tem essas coisas para deficientes visuais, tem, mas muito poucos. Tem tipo, baralhos em braille, dominós adaptados e tal. Mas não são coisas que eu gosto muito, eu jogo muito pouco baralho. Um equipamento construído por alunos da UFOP pretende mudar essa realidade. O projeto recebeu o nome de SoundCage e é considerado um produto com tecnologia assistida, voltado para a melhoria da qualidade de vida dos deficientes visuais. A ideia inicial é que trabalhar para ensino didático, com aplicações para crianças deficientes visuais e como, por exemplo, jogos da memória, em que a gente pode utilizar uma aplicação com sons de meios de transporte ou sons de diferentes animais, cada som saindo de uma posição diferente no espaço. Então a criança tem que decorar aquela sequência e depois fazer uma interação, por exemplo, mirar naquela determinada posição de onde veio o som. Então a ideia principal é trabalhar nesse tipo de aplicativos. A equipe do SoundCage foi a campeã do Programa Mineiro de Empreendedores na pós-graduação, realizado em dezembro de 2013 em Belo Horizonte. O grupo ganhou uma viagem ao Centro de Pesquisas na Coreia do Sul, onde eles vão poder aprimorar a tecnologia do equipamento. E o próximo passo é lançar o produto no mercado. O hardware já está 100% implementado. O desenvolvimento que nós estamos defendendo e que a gente vai dedicar nos próximos meses é em relação ao software, é desenvolvimento de aplicativos, porque não é um aplicativo para o sistema. Como ele vai funcionar como um videogame, então vão ter vários aplicativos diferentes, cada aplicativo destinado a um determinado tipo de aplicação. Então, por exemplo, um aplicativo de jogos da memória para ensino didático, um aplicativo de, por exemplo, um jogo de um tiro ao alvo, um outro aplicativo, por exemplo, com jogos de corrida, que também é possível fazer com esse novo protótipo que estamos desenvolvendo. E a ideia agora é trabalhar nesse desenvolvimento em relação a softwares, porque em hardware o sistema já está funcionando. O estudante testou o equipamento. Ele acredita que o produto vai facilitar a socialização dos deficientes visuais. Pode ajudar mesmo da pessoa a treinar a audição para orientação, entendeu? Porque a gente precisa disso ao andar na rua e tal, quando a gente for andar sozinho. E isso pode treinar a pessoa para orientação. Enquanto a plataforma não está à venda, Felipe desenvolve as habilidades artísticas. E o projeto SoundCage está participando do programa de incentivo à inovação da UFOP, que tem como objetivo avaliar a viabilidade comercial, técnica e econômica do projeto. O processo de aprovação da patente é um pouco mais complexo e ainda está em andamento. E na próxima semana, quem vai estar aqui com vocês na apresentação do Plano Aberto é a repórter Águida Martins. Eu volto no dia 11 de maio. Então, obrigado mais uma vez pela companhia e até o nosso próximo encontro.